as etiquetas, se apega a um prestígio, a um falso prestígio, como por exemplo tem um túnel em São Paulo denominado Tribunal de Justiça, uma coisa como que se dá uma importância tremenda e vai se apegando a isso. E essa angústia muito patente mesmo nos tribunais, de perder o controle, por exemplo, sobre os juízes de primeiro grau, de se ver rebeldia, de se ver que isso é encarado como um desrespeito pelas cúpulas. Eu acho que é um motivo de preocupação nossa também, num caso de um retrocesso ou de uma tentativa aí de alguns setores do país, de um golpe, por exemplo. Qual seria a atitude do judiciário numa situação dessa? Porque eu acho que a atitude judiciária em 64 não foi das mais elogiosas, né? Eu gostaria também que o professor Roberto Romano, não sei se possível, complementasse alguma coisa a respeito do judiciário pontualmente nessa situação. Olha, doutor, eu vejo que essa temática toda, que é de psicologia social, mas que é também de análise política, ela precisa ser considerada por nós, e me parece que é muito importante que o nosso juízo não se baseie sempre no otimismo. Eu acho que essa questão é a mais grave. No caso do tribunal, eu fico pensando, eu li uma frase no vosso boletimzinho, né? Está aqui uma frase de um escritor espanhol que diz: para que servem as utopias? Para caminhar, né? Utopias servem para caminhar. As utopias servem para caminhar, mas elas também podem, né, se localizar no presente, quando nós temos uma certeza, e essa certeza nós assumimos como uma manifestação de estabilidade. Me parece que a democracia unida ao Estado de Direito não é um bem estável, não é uma substância, é um estado, é um modo de ser. E sempre que nós descansamos e dizemos não é possível um retrocesso institucional, já me parece falso esse argumento se nós pensarmos que dentro de toda essa democracia relativa que nós vivemos, nós temos as medidas provisórias. É de pensar muito sobre isso. Isso introduz uma anomalia na vida pública que nos leva a conviver com o arbítrio. Esse é o primeiro ponto que me parece gravíssimo, né? Com consequências mais graves ainda. Todos nós aqui estamos pensando, e todos nós que pensamos na coisa pública, estamos preocupados com a segurança social e com o que pode ocorrer com o racionamento de energia elétrica numa cidade como São Paulo. Nós estamos aí, acabei de ouvir o secretário de Segurança dizendo que tropas serão organizadas, corpo de bombeiro, etc., vai tudo funcionar. Agora, o problema não é esse, o problema é privatizaram, utilizando um poder absolutamente irresponsável, não exigiram dos compradores investimento na reprodução da energia, e agora o resultado está caindo sobre a sociedade inteira. Todos os analistas políticos estão afirmando, e me parece que eles têm toda a razão, que essa crise de energia será mais fatal ao governo federal do que todas as crises políticas que ele atravessou nesse período. E é verdade.
que a cada vez que uma pessoa for assaltada, estuprada, etc., etc., por falta de energia, o nome do governo federal virá à tona. Eu sou um pouco cruel, né? Há uns 6 meses atrás, um repórter me perguntou, afinal, quem é o responsável pela crise da segurança pública no estado de São Paulo? Eu disse, não, de jeito nenhum, não é o senhor Pepe Lúcio. Responsável por essa crise chama-se André Franco Montoro Filho, Yoshiaki Nakano e todos aqueles que cortaram a aplicação dos recursos nos serviços básicos do Estado, né? Nós tivemos recentemente um simpósio de escritores de extrema-direita, Olavo de Carvalho era um deles, né, que propõe a privatização de tudo, da educação, da saúde, etc. É a fórmula que está sendo utilizada. Isso foi veiculado pela imprensa e foi posto de uma forma absolutamente irresponsável pela mídia. Aliás, eu gostaria de fazer uma pequena, me desculpem a impertinência maior aqui. Eu li um documentozinho que foi distribuído pela Associação de Juízes, não a voz, sobre o relacionamento dos juízes com a imprensa. Me desculpem, mas eu fiquei envergonhado e indignado. Eu não sei como os senhores reagiram àquele panfleto, mas eu fiquei com vergonha. Porque a pessoa que redigiu aquele panfleto, né, apresenta o juiz como ingênuo, tolo, né, e não há nenhuma crítica à imprensa ali naquele texto. Tudo é erro do Poder Judiciário, tudo é erro do juiz. Eu pediria que os senhores chegassem em casa e lessem de novo aquilo do ponto de vista ético me chocou profundamente. É uma espécie de educação para a servidão. Não sei se os senhores têm muito trato com a imprensa, mas o chicote funciona na mídia de uma maneira violenta. E a ideia que eu tive daquele panfleto, quando terminei a sua leitura, olha, né, é um conjunto de tolos, não é verdade, os juízes brasileiros não são tolos, muitas vezes eles são profundamente matreiros e autoritários, né, mas a imagem que está ali presente é uma ideia, é uma proposta de educação do Poder Judiciário que me parece um cavalo de Troia fantástico. Eu não quero entrar na consciência de quem fez, mas o resultado é esse. É um desarmamento diante da imprensa. E a imprensa não conhece limites. Ela não conhece limites quando se trata de conseguir os seus alvos. Hoje é muito interessante você pegar esses grandes colunistas dos grandes jornais que começam a fazer meia-culpa do governo pela privatização imprevidente. Mas se nós pegarmos as mesmas pessoas, nós vemos o quanto elas foram grosseiras com toda e qualquer voz que se colocava contra a privatização. Como eles prepararam o terreno. Então, me parece que esse diálogo entre instituições, um dos elementos fundamentais é colocar em xeque e discutir muito seriamente o poder da imprensa. Basta lembrar a entrevista de Antônio Carlos Magalhães na TV Cultura. Nós tínhamos ali a papa fina, a nata do jornalismo nacional. E ele teve preparado um palanque com aquelas pessoas. Então, é preciso